Sem retorno. A equipe da Pelada como ela está aqui hoje no condomínio, na volta do time dos cacetas que eles pararam durante um período. O Hélio tem jogado, o Beto estava machucado, mas o Hélio estava em atividade. Eu estou ainda parado, só que de mentira. Só vim complementar aí cenografia, os quadros de cenografia, que eu estou como todo craque. Joelho ferrado, então estou aqui só fingindo. O suor é de verdade, agora o futebol é totalmente cascado. E você está contando que você sofreu aí um peixinho, né, no rosto? Foi na pelada que a gente jogava lá no Lagoa, na antiga estação do Corpo. Que aí tinha um camarada de gente boa, mas bem maior que eu, ele foi dar um mergulho, não chega a ser um peixinho, né, ali meio uma baleia, assim, né, aí veio enviesado, acertou aqui exatamente. Procurem numa pesquisa, chama arco zigomático. Aí o arco zigomático foi pro espaço, quebrou, virei meio Frankenstein, afundou aqui, depois, obviamente, recuperou, tô lindo de novo. Mas o futebol em si, eu fiquei com um pouco de medinho a partir desse episódio trágico. Porque quando você quebra o osso dentro da cabeça, eu me lembro até hoje do barulho que faz dentro, fica assim, quebrando, eu só pensei, rapaz, quebrei. Aí mas o seu maior desespero no hospital foi da operação ou foi quando você viu a tesoura na mão do... Não, foi esse lance. Quando eu cheguei no hospital, eu estava com uma camisa maneiríssima, que é peladeiro, dá valor a essas coisas. Tinha a camisa da seleção de Camarões, raríssima, que era uma sem manga, uma mãe sou forte, assim, que a FIFA tinha proibido. Eu comprei na internet, então, no dia que eu quebrei, quando fui entrar no hospital, aí como eu estava imobilizado, o camarada quis cortar a camisa porque eu não podia tirar a camisa assim. Eu falei com o enfermeiro, ela tá maluco, não vai ter um risco de concussão cerebral. Eu falei, tem, a minha camisa não vai assim não. Aí abri a gola, fui tirando assim para passar por aquele colar, né? Mas não deixei cortar minha camisa não, porque a camisa, seleção de Camarões, quem sabe qual é a camisa que eu estou falando, sabe que tem o valor. E você, se fosse fazer assim, uma análise técnica dos seus parceiros, Beto, o Marcelo e o Hélio... O Marcelo não tem análise técnica, o Marcelo está abaixo da crítica, não existe. O melhor é o Mussuna, por incrível que pareça, pela forma avantajada, ele tinha a forma da própria bola, mas que também tinha o melhor controle de bola, tinha uma canhota mortífera, tinha um drible curto, e marcar canhoto sempre é mais complicado, né? E ele tinha um negócio que ele enganava, como ele era muito pesado, ninguém levava muita fé, né? Então aí o cara amarado, aí também ele jogava nesse elemento surpresa, né? Não é à toa que quando ele morreu foi também pós-pelada, né? Que era uma maluquice também, que quando eu vi uma reportagem do Video Show, a gente jogando uma pelada, que o Video Show filmou, aí tem uma jogada dele que ele chuta, a bola passa rente ao gol, ele sai atrás do gol, pega uma bombinha de asma, faz assim e vira para a câmera, faz assim e sai correndo jogando. Eu fiquei impressionado porque eu vi aquela cena do Mussuna jogando, dando bombinha de asma, mais de 1 milhão de vezes. Ninguém nunca reparou assim, porque eu quero jogar bola com um vaso dilatador. E sempre foi isso, né? Então, assim, era muito doido a ideia de você jogar com as condições físicas não tão boas, mas ele era muito habilidoso. Então, e também teve isso, quer dizer, para mim Pelada perdeu um pouquinho a graça também depois da morte dele, porque ele morreu, eu estava, né, não só estava, como na verdade fui eu que chamei para jogar bola, né, que eu fui correr. Eu tinha acabado de gravar lá em Munique, aí eu fui dar uma corridinha. Eu gostava de correr para burro, aí fui correndo ali para aquelas estradas da Alemanha, os campos, tudo cortado a tesourinha de unha, né? Aqueles campos gramados assim. Aí eu tinha visto um campo pequenininho com um golzinho, falei, vou jogar uma peladinha. Aí eu corri, cheguei no hotel, saí ligando, aí vamos jogar uma pelada. Quando eu fui jogar pelada, um menino da equipe veio com 4 americanos e falou, não, tá bom, valeu malzinho, vou botar um time contra. Aí eu nem queria, porque a gente tinha corrido 40 minutos para o time contra, assim, mas fui. Aí porque me deram bater um golzinho pequeno, com a bolinha, meio peladinha. Quando a gente chegou lá, bicho, era um campo imenso, e foi aqueles americanos tudo com 20 anos, com 15 minutos, estava 3-0 os caras. Aí virou jogo, né? Quando deu assim 10, 15 minutos de jogo, eu cheguei, já tinha corrido, falei, eu vou pro gol que eu não tô aguentando. Eu fui pro gol, eu fiquei no gol, bufando, deu 3 minutos, o Mussuna chegou assim, não, deixa eu, porque eu que não tô aguentando. Aí o Mussuna entrou no meu lugar, eu fiquei na frente
da zaga, a gente tava 3-1 já, aí os caras meteram 4-1, ele falou, acabou, não dá pra mim. Aí foi mandando pro hotel, aí foi aí, porque acabou o jogo, era 7h30, 8 horas da noite. A gente foi pro quarto, eu liguei pra ele meia-noite, daí ele falou assim, aí tá tudo bem, eu nunca tinha feito isso, ele falou assim, se me deixarem dormir, vai ficar. Aí eu falei assim, que tipo, já tinham ligado pra ele várias vezes, aí de manhã morreu. Foi então a pelada como ela era, né? Então pra mim, essa pelada também teve esse lado um pouco mais lúgubre, né? Porque a gente jogou muita bola junto, desde menino, né? Então não tem como não lembrar, entendeu? Então você fica todas as peladas, todas as lembranças, você vai lembrando. As lembranças que vão lembrando, né? Então você tem esse lado um pouquinho ainda mais... menos né, lúdico. Aí pra mim também pelada assim virou um negócio mais... bem ocasional. Só quando a Veja chama. É porque tem aquela coisa, né, da amizade, né? E também tem um negócio da lesão, velho. Lesão é foda, porque você tira isso, né? Tira o prazer, né? Você quando tá jogando, você só tá pela bola. Quando você tá preocupado com o meu joelho, não sei o quê, não tem que pisar assim, não tem que tomar cuidado. Aí a graça já não é a mesma. E vocês, garotos, jogavam onde? Cara, a gente jogou muitos anos na ASA, na São Clemente, 55, Associação Schollen Alerni, que hoje é uma escola de dança, Jean Arocha, não sei o que, acho que ainda é. Tem uma academia na frente, um negócio desse, frente à casa do Rui Barbosa. A gente jogava salão lá. A gente começou, na verdade eu comecei a ficar mais, eu era amigo dos dois irmãos mais velhos, do Bussunda, comecei a ficar mais amigo dele nessa pelada. Ele tinha 13 anos, eu tinha 16, 17, em 74. Jogamos lá de 74 a 90 e tal, entendeu? Depois que a gente começou a largar o salão, exatamente por falta por pancada, né? O salão é muito contato, a bola é mais pesada. Aí você tem muita lesão de salão, a gente foi pro Society, porque Society é mais para senhores, né? Você consegue jogar um pouquinho mais afastado um do outro, você consegue jogar uma partida inteira sem precisar de contato, falta, carrinho. O salão era pelada, era muito impacto, mas a gente jogou muitos anos de salão, muitos anos. O Bussunda tinha habilidade exatamente com o salão. É verdade. Curtinho. Agora a gente viu o Beto meter um golaço de cabeça. O Beto era jogador, agora tá pesado, né? E tem tamanho, né? A gente ia jogar, esse é o espécie de Washington branco, né? O Washington assim. Botei isso, que eu falei, pô, aquela coisa na cabeça do Ruivão, né? Que na época do lado deles era na cabeça do Negão, que era a torcida do Fluminense gritava lá pro Washington. Então a gente aqui é na cabeça do Ruivão, que ele é grande, joga no alto, dá pra fazer uns gols. Mas tá pesado, também machucou o menisco também. O Hélio é o único que está inteiro ainda. Tá aí. Jogando, não tem jeito, velho. A geração de 50 e pau é recall, né? Já tá ali no recall total, toda hora chama ele. Trocar pino, trocar. Fez um gol, ele meteu um gol ele agora. Quem, Beto? Não, o Hélio. Legal. Não vamos de reclamar. Hoje ele tá com a imprensa aí. O Beto, ele acabou falador. Futebol oral, né? O futebol oral, futebol falado, aquele negócio assim, tipo, cala a boca e joga, pelada. Valeu, esse abraço. Valeu, brother. Faz só uma chamadinha pra gente. Vamos. Aí, mano, eu tô indo. É isso aí, galera. A pelada como ela é. Todo sábado no Globo.